Então fala, nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o jogo aberto de hoje, trazendo informações do Flamengo, repercutindo aí tudo sobre o Flamengo, empate com o São Paulo, né? Notícias do mercado da bola. Teremos a Renata Fã e o Chico Garcia trazendo todas essas notícias do nosso Flamengo. Já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sino, deixa o like e vamos agora acompanhar tudo sobre o Flamengo. Lembrando também, créditos na descrição para o jogo aberto e também para a ESPN Brasil. Vamos ver. Falando nisso, 0 a 0 também para São Paulo e Flamengo. Primeiro tempo eu gostei bastante. O estádio pode até ser deles, mas a música é brasileira. E a picanha, então, é nossa, claro. Um pré-jogo de respeito com um churrasqueiro flamenguista. Aqui a gente faz muito antes dos jogos, eles chamam de tailgate. Mais no futebol americano do que no basquete. Mas assim, esse ambiente assim não tem como, não tem igual não. Ainda mais pra torcida do Mengo é diferente. Alcatra, picanha, linguiça de porco, bainha de porco, linguiça de frango, coração. No estacionamento do Chase Stadium, o apetite era grande também do lado tricolor. É linguiça, milho assado e batata e carne. Aqui o negócio é caprichado, né, meu? Caprichado, goiano, né? Olha só os gringos, entraram na onda e se aventuraram na altinha com os brasileiros. Pra vender, a amarelinha se destacava. E em campo, um clássico entre gigantes. Flamengo estreando em 2025, São Paulo com Lucas e Oscar juntos pela primeira vez. Só que foram os goleiros que se destacaram. Entre os paulistas, Caleri teve chances por baixo e por cima. Rossi foi muito bem nas duas. Enquanto o atacante quase fez contra, desviando para trás. Já os cariocas exigiram bastante do Jandrei, com Wesley, Pulgar de fora e Alcaraz de cabeça. Lembra daquele vigor do clássico mineiro de sábado? Pois é, apareceu também no domingo. De La Cruz levou o primeiro amarelo logo aos 7 minutos, num jogo de 37 faltas ao todo. E que rendeu um sangramento para o Luciano numa dividida. O atleta precisou ser substituído. Para variar, Zubeldia inquieto no banco, com os próprios comandados tentando ensinar como um dos jogadores deveria ter batido na bola e com a arbitragem levando o segundo amarelo no segundo amistoso. Do outro lado, Felipe Luiz só observava e preparava 10 alterações logo no intervalo. Nenhuma delas foi a Arrascaeta, se recuperando de uma artroscopia no joelho. O camisa 10 preferiu ficar naquela resenha com um tal de Soares. Com as mudanças, o segundo tempo teve menos oportunidades, todas com os reservas. O zagueiro Cleiton buscou o gol pelo alto pro Fla. Eric tentou um chute mais colocado e Bobadilha mandou duas para fora. Essa última já nos acréscimos. Eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou. Hay que seguir trabajando, estamos bien como grupo, estamos intensos, estamos corriendo bastante bien la cancha. Sob os olhares atentos de Lionel Messi, nem que tenha sido apenas pelo outdoor, é claro, São Paulo e Flamengo provam que brasileiro não entende o significado da palavra pré-temporada. Jogo cheio de rivalidade, terminado em 0 a 0, com um show nas arquibancadas para mais de 16 mil pessoas em Fort Lauderdale. É normal as duas equipes querendo vencer. Nosso primeiro jogo, a perna um pouco pesada ali. Se vocês repararem, a gente acaba errando uma jogada talvez simples. Eu particularmente errei bastante ali. Não tem como falar de ritmo, porque chegamos não faz nem 2 semanas, então realmente é bem começo, depois de 1 mês e meio, então acho que não só eu, acho que como vários jogadores estão sentindo um pouquinho. Mas acho que é a readaptação dele jogar aqui no Brasil, mas tem muita qualidade, não vai ter dificuldade com isso. É mais pegar o ritmo de jogo mesmo, pegar a melhor forma. Isso a gente vai adquirir a cada jogo no Paulista e espero que seja o quanto antes. Né? No tricolor, Oscar atuou por 64 minutos e estreou como titular nessa segunda passagem. No Fla, vários testes, principalmente na defesa, que perdeu Fabrício Bruno e Davi Luiz, além de não ter contado com Léo Pereira, com problemas pessoais. Alguns jogadores, às vezes,
saem nesse meio do caminho, como saíram os dois zagueiros, o Fabrício e o Davi, e aí isso abre lacunas, abre possibilidades para outros jogadores darem o próximo passo e assumirem essa responsabilidade. E eu acho que os garotos foram muito bem. Ainda muita gente reclamando, cadê o centroavante? O Juninho chegou, nem foi para os Estados Unidos, o Pedro vai demorar um tempinho. Então, o Felipe Luiz fez uma escalação com o que ele tinha. Ainda não contava com a Arrascaeta, que estava com o Luizito Soares, deve ter dado um chora-coração. Estavam lá acompanhando no estádio a partida. Mas eu achei interessante, acho que o São Paulo bem e o Flamengo também, cada um na sua estratégia, todo mundo se poupando. Primeiro tempo com mais vontade, com mais chegadas. A segunda etapa daí muda bastante, começa a substituir, é outro esquema. Dentro dessa característica preparatória, né, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a manutenção do que está sendo feito entre São Paulo e Flamengo. São duas equipes que não contrataram tanto nessa janela porque não precisavam. O São Paulo tem algumas carências pontuais, né? A lateral esquerda parece estar sendo resolvida, né? Com o Enzo Dias agora e o Wendel que chega na metade do ano. Com outras questões que se fala e tal, acho que a lateral direita também pode ser uma questão. Mas enfim, o São Paulo tem uma base. E aí recuperou jogadores que estavam lesionados, o Pablo, o Pablo Maia, o Alisson. E tem opções ali, o Zubeldia. O caso do Flamengo é a mesma coisa. Ok, você sai o Gabigol, chega o Juninho aí e tudo mais, mas o Flamengo tem uma base muito forte. Tem jogadores já renomados que chegaram em outras janelas. Então, assim, o Flamengo não precisa de muito mais. E aí o primeiro tempo foi realmente mais pegado, mais brigado, com uma chance para lá, outra para cá e tal. Aquela coisa, né? O jogador vai se poupando, se preservando, soltando a musculatura. E aí no segundo tempo, quando eles mexem ali, vira realmente mais um período de testes mesmo, que é o objetivo dessa competição, né? Então, assim, não era pra gente analisar. Eu sei que a gente olha, né, São Paulo e Flamengo, meu Deus. Mas claro que ninguém deu tudo de si, porque faz parte, né? Começo de ano. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Oscar com o Lucas e o Calério Ferreirinha, escolhidos para começar o jogo. Alguma impressão? Já dá para falar alguma coisa? Ou precisaremos de mais tempo para avaliar? Precisa de um pouco mais tempo, mas assim, é nítido que um potencializa o outro, né? Quando você tem Lucas e Oscar, o Lucas é um cara que foi muito sobrecarregado no ano passado. No primeiro jogo, inclusive, ele jogou só o primeiro tempo, né? Na partida contra o Cruzeiro. Ele jogou só o primeiro tempo, o Oscar entrou no segundo. Os dois juntos ali, você vê que tem qualidade técnica, movimentação. O Oscar é um pouco mais posicionado e o Lucas flutua. No caso do Calério e Ferreirinha, eu acho que é uma dupla excelente. Porque você tem um cara mais de área e você tem o Ferreirinha que tem um contra um, que tem o lado do campo, mas precisa se aproximar um pouco mais. O Ferreirinha muitas vezes é muito individualista, né? Eu sofri muito isso no Grêmio, né? Porque às vezes ele joga, como dizem os meus amigos, pro DVD dele. Se ele for um pouco mais coletivo, melhor. Agora, esse quarteto aí, pra mim, é o quarteto oficial. O Luciano, acho que esperaria, né? No caso, se a gente colocasse os melhores, ficaria no banco. E que coisa maluca, o São Paulo já tem jogo hoje pelo Campeonato Paulista em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Alguns jogadores foram liberados antes para poder melhorar, para dar um pouco mais de corpo para essa equipe de hoje. Entre eles o Arboleda, o goleiro Rafael, só para citar alguns. Então o São Paulo nessa loucura no começo de temporada. E a gente aproveita, falando em loucura, já foi a primeira parte do programa. Foi mais ao sul, né? Eu tô aqui em Orlando, o jogo foi lá na casa do Messi, lá no Chase Stadium, com a presença até do Soares lá em um dos camarotes. Para o Flamengo foi o primeiro jogo da temporada efetivamente para o time principal, para o Felipe Luiz, que entende que enquanto um outro time, uma outra equipe de garotos está disputando o estadual, essa pré-temporada ainda está só no início. Vamos então trazer um pouquinho das avaliações dos dois treinadores, Felipe Luiz do Flamengo e o Luiz Zubeldia do São Paulo, deste período aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. A pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde
fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Para mí lo más importante es que el equipo vaya tomando forma, que los jugadores vayan buscando sociedad, que vayamos corriendo mejor la cancha, que vayamos mostrando ganas y que no se nos lesionen jugadores, que es lo más importante en esta etapa, que podamos trabajar intenso, que puedan conocerse y usar todos estos 2 meses de preparación y competencia en el Paulista con distintas alternativas. Agora sim, era amistoso, né? Teve todo esse clima aí de todo mundo conviver, ser legal, mas o Zubeldia, ele não brinca, né? Não tem jogo normal pra ele. Ele tomou cartão amarelo nos 2 amistosos aqui. Ontem teve um momento que ele entrou lá no meio do campo, aí o árbitro foi lá e meteu o cartão amarelo pra ele. O São Paulo tá fazendo agora uma atividade ainda no sul da Flórida, volta após o almoço e aí integra todo o elenco que vai inclusive estrear, né, no Campeonato Paulista. Teve que fazer essa divisão. A má notícia da passagem por aqui é a fratura sofrida pelo Luiz Gustavo, que ficou em tratamento. Relação ao Flamengo, o time jantou ontem depois do jogo e já voou de volta para o Rio de Janeiro. Só uma última coisa da coletiva ontem do Felipe Luiz. Ele teve a oportunidade de novo de lançar o João Vitor, que é um zagueiro de 17 anos, que trabalhou com ele no Sub-20, já tinha lançado no ano passado contra o Criciúma. Mas o Felipe falou assim, olha, o Abel Ferreira outro dia falou que talvez seja culpado pela venda do Vitor Reis para o Manchester City, porque ele andou falando demais do zagueiro. Então ele falou assim, eu não vou fazer o mesmo, tá? Mas é um zagueiro muito diferente. Então, de tudo que se viu do Flamengo aqui, foi a oportunidade de garotos como o João Vitor, que entrou no segundo tempo e que, segundo o próprio técnico, que conhece, já sentiu o cheiro, trata-se de uma joia da base rubro-negra. Mari. Boa, Conca. Obrigada por trazer vários pontos. Bom pro Jailson e pro Mário Marra também comentarem por aqui. E é impressionante, porque assim, ele deixa em tese os jogadores a serem observados jogando o Campeonato Carioca, mas o menino tá lá com o grupo, né? Já é um tratamento diferente de observação, de dia a dia, ou talvez de conquista até de confiança do técnico Felipe Luiz. Até a molecada, 17 anos, 18 anos, que eles levaram para lá e deixaram um outro grupo do Sub-20, que já estava ali, já são um pouco mais velhos, mais experientes, deixaram para disputar o Carioca. E o Felipe Luiz, né? Não vou falar nada. Deixa pra lá, não vou falar, que senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Reis. Em relação ao jogo, dos dois lados... O que você destaca? A boa notícia pra mim do São Paulo foi o Ferreirinha atuando bem pelos dois lados, pra mim. O Ferreirinha foi muito bem, tanto pelo lado direito, quando precisou, quanto pelo lado esquerdo. Foi agudo, indo pra cima. O Oscar jogou centralizado, caindo um pouco pelos lados ali pra tentar fazer às vezes, uma associação com o Lucas. Ontem eles chegaram a jogar juntos, né, diferente do primeiro jogo. Mas o Lucas também pelas pontas. Mas pra mim a boa notícia é o Ferreirinha. Tá. O Ferreirinha foi bem. Do lado do Flamengo, que o Felipe Luiz pôde observar, e ontem eu senti falta, foi de um centroavante. Ele tentou colocar o Alcaraz jogando de centroavante lá, revezando com o Matheus Gonçalves, que é um garoto também da base que está ganhando muita oportunidade com o Felipe Luiz, e ele deixou o Bruno Henrique aberto. O Bruno Henrique não jogou centralizado. E aí, o que eu tirei como conclusão é que o time faltou uma referência. O time ficou meio torto, jogando mais no lado do Bruno Henrique e o Gerson por dentro para dar a ponta direita para o Wesley, mas faltou um centroavante ontem. E pensando nessa dobradinha aí de Lucas e Oscar, é que os dois também consigam se associar juntos, né? Que não fiquem muito distantes geograficamente do campo, porque a qualidade ela é muito grande quando une Oscar e Lucas dentro de campo, né? Sim, A preocupação aí, não especificamente com Oscar e Lucas, é que o Flamengo forçou isso, mas o São Paulo também forçou isso com o Flamengo. É o sem a bola. Perdeu a bola, tem que estar todo mundo muito ligado. O São Paulo, várias vezes, mesmo tendo menos posse, jogava com a linha bem alta. E, tipo, não é característica desses jogadores, da turma mais ofensiva, deles estarem tão concentrados assim para, agora eu preciso fazer a falta porque nós perdemos a bola, precisamos matar a jogada, precisamos voltar rápido. Então, mas faz parte. É melhor ter o Oscar do seu lado que ter contra. Com certeza. Então, é algo que o Zubeldia tem que acertar e é o treinamento, é o dia a dia. Mas, o Oscar, então, ele vai desorganizar alguma coisa?
por característica técnica, talvez sim. Só que o trabalho é para isso. E, de novo, é melhor ter ele do seu lado. Porque ele se desorganiza alguma coisa no sem a bola, ele organiza muito com a bola. Com o passar do tempo, ele vai organizar muito com a bola. E o São Paulo vai criar situações. Inclusive, diferentemente do jogo de sábado, ontem poderia ter sido um 2-2. Ontem, oportunidades de gol e tal, assim. O sábado, assim, só confusão. Falando mais de Flamengo, quero chamar também o Pedro Henrique Torre aqui da nossa equipe de reportagem para atualizar também o mercado da bola do rubro-negro e, é claro, a agenda do Flamengo. Pedro, bem-vindo aqui ao Sport Center. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde a todos aí. Um beijo para você, abraço Marra, abraço Jailson. Todo mundo ligado neste Sport Center. O Conrado falava sobre a disputa lá no UFC Seals nos Estados Unidos. E mais daqui a pouco, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo desembarca em solo brasileiro para, enfim, tocar a temporada, né? Os jogadores devem ter aquele descansinho hoje e tal, enfim, mas amanhã já volta tudo ao normal, não tem como ser diferente. E aí a apresentação do Juninho, atacante, que foi anunciado na última semana, ficou aqui no Brasil, questões burocráticas, né? Enfim, documentação, etc. Não valia nem a pena ir para os Estados Unidos, permaneceu por aqui, vai ser apresentado amanhã, vai receber a camisa número 23 e aí vai ser regularizado e aí quem sabe pode estrear pelo Flamengo no fim de semana, que vai ter um jogo em Brasília contra o Volta Redonda, a estreia do elenco principal no Campeonato Carioca. A situação está um tanto quanto complicada, né, no Carioca. Um pontinho, está em penúltimo lugar, o lanterna é o Bangu e esses dois times se enfrentam justamente no meio de semana lá no Maranhão. Vai ser o último confronto dessa equipe sub-20 neste Campeonato Carioca. Ainda tem mais um jogo a cumprir por lá. Então, essa equipe sub-20 comandada pelo Kleber dos Santos, tem o Pablo ali, tem o Lohan, enfim, alguns garotos aí que estão com dificuldades nessa disputa. O Flamengo, como eu disse, apresenta o Juninho, ainda tenta algumas contratações nesta janela, né? Enfim, o Jorginho é uma possibilidade, é tudo muito difícil, cifras altas, enfim, teria que o Arsenal liberar, o Danilo também, mesma situação, cifras altas, tem que liberar, a Juventus teria que liberar o jogador, ele teria que aceitar, reduzir valores, enfim, o Flamengo segue conversando para saber das possibilidades, tentou também, como informaram os companheiros do Revista Colorada, o Vitão, tentando ali o perdão da dívida do Thiago Maia, negociação, mas o Internacional disse que não negocia neste momento por esses termos, então o Flamengo segue aí na busca, até porque perdeu o Fabrício Bruno e também o Davi Luiz. Mari. Valeu, Pedro. Qualquer novidade, claro, o Flamengo aparecendo aí no aeroporto, a gente atualiza. Então, galera, só complementando aqui a notícia, né? Falando aqui sobre o Danilo, e segundo o site aqui, coluna do Fla, o Danilo, ele deve rescindir com a Juventus hoje, né? Nesta segunda, dia 20 de janeiro, né? Um jogador aí que tá de saída do clube italiano, um jogador que interessa muito o Flamengo e alguns outros times também, um jogador que é um sonho do Flamengo já há um tempo, né? Desde o ano passado se falava dele e agora se intensificou muito, né? Principalmente com a chegada do Alexandro, que eles são amigos próximos, jogaram juntos bastante tempo em vários clubes, inclusive na Juventus. E aí é muito tem se falado que ele pode chegar ao Flamengo, né? O quanto antes. Muitos apoiam, outros não. Mas a realidade é que o site vem falando aqui, né? O Flamengo ele segue se movimentando no mercado da bola. Não à toa, o rubro-negro tenta dar o chapéu no Napoli, que é o time da Itália que está aí, né, interessado no jogador brasileiro, que tinha acordo avançado com o Danilo. Inclusive, o lateral direito deve rescindir com a Juventus. Então ele está rescindindo hoje, né? O Napoli está muito interessado nele, mas o Flamengo também. E aí, de acordo com o portal italiano Corriere dello Sport, Danilo e Juventus podem assinar a rescisão contratual do lateral ainda nesta segunda-feira. E vale ressaltar que no momento o jogador tem sido pressionado pela esposa a retornar ao futebol brasileiro. Olha, isso aqui já é uma informação nova, né? Já é uma informação nova e importante, né? Porque a gente sabe como a questão família pesa muito, né? Provavelmente, né, a esposa dele deve estar querendo voltar para o Brasil, né? Passou muito tempo na Europa, deve ter família aqui. Sabe que isso facilita muito. Enquanto uns, quando vão para a Europa, não querem voltar, né? Preferem ficar morando lá, ou já outros não. Outros preferem voltar para o Brasil, né? Voltar para onde nasceu, né? E tal, ficar mais próximo de parentes, de família.
Isso acontece muito e pesa para o jogador. Talvez não pareça, mas isso pesa bastante. Claro que outras coisas pesam mais, né? Como salário, né? Como clube que dispute títulos, isso pesa muito. Que é o caso do Flamengo, né? Porque talvez ele se interesse mais em jogar pelo Flamengo do que pelo Napoli? Porque o Flamengo é um clube que disputa títulos. Se ele vir aqui pro Brasil, ele sabe que no Flamengo ele vai disputar Libertadores, pode vencer Copa do Brasil, pode vencer Brasileirão, pode vencer Super Mundial. Isso atrai atenção para o jogador. Ele pode ser muito mais facilmente convocado para a seleção brasileira do que o Napoli, que dificilmente ele vai brigar por títulos importantes. Dificilmente o Napoli vai conseguir brigar e conquistar novamente, né, uma Série A italiana. Foi ganhar aí um ano desse aí, foi ano retrasado que venceu, né, com um time que já foi aí completamente desmontado praticamente, mas é muito difícil, então ele sabe disso. Então isso pode fazer muita diferença para o jogador que ainda, né, tem idade para poder atuar na seleção brasileira. E o fator família, né? Questões salariais, o Flamengo tem bala na agulha para poder pagar, semelhante ao que esteja oferecendo aí o Napoli também, que não é lá um clube grande da Itália, né? Um clube historicamente que tem alguns títulos, mas não dá para comparar com o Inter de Milão, né? Com o Milan, com o Juventus, não dá. Então a gente sabe disso. Então com certeza essa informação, né? Segue também a disputa aqui com o Santos, que também quer o jogador, mas o Flamengo está muito interessado e se ele rescindiu, a partir de agora que vai realmente ficar mais claro, né? Se o jogador vai realmente vir para o Flamengo ou não. Eu acho que isso pode trazer uma facilidade maior e você pode deixar aí agora a tua opinião, se você concorda, se você quer a contratação do Danilo no Flamengo ou não, o que é que você acha? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.